Olá, hoje a gente vai falar sobre os EPIs da radiologia. Primeiro a gente vai entender o que é EPIs. EPIs são equipamentos de proteção individual. E a gente vai falar especificamente sobre os da radiologia. Então, assim, dentro do que é previsto na legislação, a gente vai entender o que são esses EPIs, para que eles servem, quais são as funções. Quando a gente fala de EPI, a gente vai lembrar, né, que também isso não começou de agora, né? Os EPIs, na verdade, eles, quando a gente estudou lá na história da proteção radiológica, a gente viu que levou um tempo, né, para o pessoal se ligar que aquela radiação poderia causar problemas. Então levou tempo para isso e mais tempo ainda para eles desenvolverem equipamentos de proteção para os agentes ocupacionais. Então aqui a gente tem, no início do século XX, no século passado, a gente tem uma noção assim dos primeiros, né, do que se pensava em método de proteção radiológica, como é que isso funcionava. Então eles começaram a entender que aquela radiação causava problemas e de alguma maneira eles tentavam se proteger dela. Então eles produziram, né, aventais de chumbo, só que esses aventais eram pesadíssimos, capacete também, né, para se proteger da radiação. Mas isso era difícil porque aí a prática da radiologia se tornava difícil, né? Porque a pessoa tinha que realizar vários exames e esse peso a mais no teu corpo acabava provocando problemas de coluna, uma série de problemas. Aqui a gente tem também uma foto do século passado, onde está sendo realizado um exame de raio-x, né? E aqui o técnico em radiologia, veja que ele está totalmente paramentado, com luvas, com uma série de equipamentos de proteção. Esses sim foram os primeiros equipamentos então de proteção que foram desenvolvidos na época, né? E que buscavam proteger os profissionais da área da radiologia. Esses equipamentos, então, o conceito deles é para proteção do indivíduo, né? E também ele pode ser usado pelo público em geral, as pessoas que buscam o exame, elas também podem utilizar, desde que elas estejam, né, em contato com radiação ionizante e que o uso desses equipamentos não acabe afetando os exames, né? Porque isso pode acontecer. Em algumas situações, tu não vai poder utilizar o equipamento porque vai atrapalhar o exame. É o caso, por exemplo, do raio-x panorâmico. Tem algumas pessoas que gostariam, né, de utilizar o protetor de tireoide, né, durante o exame, mas isso é inviável, né? Porque uma vez que tu usa o protetor aqui, ele mancha toda a parte que pegar aqui do protetor, fica manchado a teu raio-x. Então inviabiliza, né? Acaba tu perdendo a qualidade radiográfica, a radiografia vai ficar opaca, tu não consegue enxergar daí o detalhamento dos dentes. Então não se oferece, até porque a radiação no raio-x panorâmico, a quantidade de radiação que se utiliza é bem pequena. Então, os EPIs que estão previstos, eles existem de vários modelos, né? E vai depender da finalidade. Por que tu tá usando qual o objetivo daquele EPI? Então, a gente vai falar sobre eles, né? Vai entender entre os protetores, os EPIs da radiologia estão os aventais, as saias, os coletes, protetor de tireoide, óculos, luvas, protetor de gônadas. Então, uma série de equipamentos que a gente vai ver, né? Vai entender como funciona. Bom, aqui a gente tem um modelo de avental plumbífero, ó. O objetivo de utilizar esse avental é que ele protege o corpo inteiro e é uma proteção, né, que tanto serve para profissional quanto para paciente. Então, o responsável pela clínica ou pelo hospital, ele tem que ofertar isso, né? Tu precisa ter no mínimo 2 aventais plumbíferos, né, na sala de raio-x, um para o técnico, outro para o acompanhante. Então precisa ter à disposição esses aventais plumbíferos. Depois a gente tem o protetor de tireoide, tudo isso é chumbo. A gente fala plumbífero
porque o chumbo na tabela periódica, o símbolo dele é PB, então por isso que fica avental plumbífero. Mas eles têm a proteção que se utiliza, neste caso, contra as radiações ionizantes, é o chumbo. Para a radiologia funciona super bem. Aqui a gente tem o protetor de tireoide, né? Então ele serve, né, para exame localizado ou também para composição do avental. Aqui a gente tem os óculos plumbífero, proteção para o cristalino. Então o cristalino é uma região radiosensível à radiação, então a gente precisa proteger. Então esse óculos aqui, até mesmo na parte de vidro, ele tem proteção plumbífera. Então toda essa parte de fora aqui, ele tem chumbo, né? Ele tem uns exames específicos que tu utiliza, principalmente em cirurgia, né? Então tu vai usar esse avental, esse óculos plumbífero, né? Que o objetivo dele é para proteção do cristalino. Depois a gente tem o protetor gonadal, né? Que ele é um pouquinho menor. Ele visa a proteção dos testículos ou ovários durante os exames da região. Então esse também é mais uma proteção, né, que se utiliza só para essa região ou dos ovários ou dos testículos, né, que também é uma região radiosensível. Então veja, o cristalino é uma região radiosensível, as gônadas também. Então isso tudo tem esses equipamentos disponíveis, né? A legislação prevê o uso deles. Depois a gente tem outros equipamentos aqui que também são previstos com proteção radiológica, que é o espessômetro, né? Que é aquela medida que a gente falou lá em KV e MAS, né? É outra medida para a gente determinar a espessura do paciente. A luva plumbífera, tem alguns casos que tem que conter o paciente, né? Às vezes criança, às vezes bebê. Então isso também é ou no caso assim de raio-x veterinário, né? Também, se tu precisar ficar contendo o paciente, a maioria dos raios-x veterinário é feito a contenção com um material específico, né? Gato, cachorro, esses animais menores, eles são contidos, né? Com casacos ou com blusas, né, para conter, para fazer o raio-x. Mas se caso houver a necessidade de contenção, temos também as luvas plumbíferas. Esses numeradores aqui são numeradores para as radiografias, não é de proteção. Eles aparecem aqui porque eles estão previstos também. Bom, aqui, pessoal, a gente já entra nos acessórios e EPIs na radiologia. Aí a gente já parte dos EPIs individuais e aí a gente vai para os coletivos. Por que isso aqui são chamados EPIs coletivos? Porque é para coletividade. Várias pessoas vão poder utilizar e várias pessoas vão se beneficiar do uso desses EPIs. Então aqui a gente tem os biombos ou as cabines de proteção. Esses biombos, essas cabines, elas também são de material plumbífero, então elas precisam ter essa proteção plumbífera. A gente tem aqui esse vidro também, né? Ele é revestido de chumbo também para proteção. Então isso também é previsto para ter como EPI de proteção radiológica. Aqui a gente tem um EPI chamado saia e blusa. Ele é mais pesado do que o avental padrão, porque ele tem chumbo nas costas. Esse tipo de avental, ele é utilizado em hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Hemodinâmica é um exame que se faz na parte da radiologia intervencionista. A radiologia intervencionista é um exame relativamente novo, mas ele funciona da seguinte maneira. Ele tem esse nome intervencionista porque tu pode fazer intervenções durante o exame. Então, e hemodinâmica é a movimentação do sangue, né? É a análise das veias, das artérias. Então, por exemplo, dentro da cardiologia, né, existe um exame que se faz utilizando o raio-x e faz parte da radiologia intervencionista. E este exame, quem faz é o médico, é o cardiologista.
Então ele vai ficar, o tempo, ele dura mais ou menos 25 minutos. E este exame, ele o objetivo dele é para ver a circulação das artérias, o entupimento de alguma artéria, a colocação de stents. Então, o que acontece? O paciente, ele é minimamente invasivo, né? O paciente não precisa ficar internado no hospital, e ele vai para fazer esse exame. Quem faz o exame é o cardiologista, né? Ele fica o tempo todo com o paciente, utiliza raio-x, a radiação que é utilizada nesse exame é raio-x, só que ele utiliza contraste, né? Porque a gente não consegue visualizar as veias, né? A gente não consegue visualizar as artérias pelo raio-x por causa da diferença de densidade, né? O raio-x passa e elas são tecido mole e não consegue visualizar. Então se usa um contraste. Então é feita uma incisão no paciente e por ali, né, o médico vai administrar o contraste e por ali ele vai fazer o estudo das artérias do teu coração. É intervencionista o nome porque dependendo do teu da doença, da patologia, o médico ali mesmo ele pode fazer a intervenção. Ele pode colocar um stent por essa mesma cavidade, né? Pela mesma cavidade que ele abriu, ou daqui ou da perna, e ele já coloca os stents ali e já acompanha tudo em imagem em tempo real. Então se faz por radiologia digital e ele vai acompanhando ali todo o caminho. Neste caso também precisa, a Unimed dispõe desse tipo de exame, né? Porto Alegre, Hospital de Clínicas, Santa Casa. Esse tipo de exame, ele precisa também de um técnico de radiologia. Só que o técnico de radiologia, ele fica na parte do painel de controle, né? Então ele fica ali controlando o KV, MAS, fica acompanhando o exame, mas quem faz o exame é o cardiologista. E aí o paciente, depois de 25 minutos, meia hora, ele vai para a sala de recuperação, não tem necessidade de sedação, né? E aí, vida que segue. Então, isso faz parte da radiologia intervencionista, o estudo da hemodinâmica. E aí precisa de proteção maior, porque tu vai ficar o tempo todo com o paciente. Então, o técnico, o médico e o enfermeiro ficam o tempo todo com o paciente. E aí precisa utilizar esse material. Então, quem trabalha nessa área também não... as horas são menores, né? Tu não fica as 4 horas, tu vai ficar 3 horas o máximo que tu pode, 3 a 4 horas o máximo que tu vai poder ficar em atendimento. Tu não pode ficar mais do que isso com um avental plombífero. Então, esse é sair blusa, né? Para hemodinâmica, chumbo, borracha, né? Aqui, argamassa baritada. Então, se para salas de raio-x, depois que a sala está pronta, é feito o acabamento, precisa ser com argamassa baritada. Então, essa argamassa ela é feita justamente para proteção radiológica. Então, tudo isso, quando você vai pedir autorização para trabalhar oferecer o serviço de raio-x, você tem que ter todas essas notas de que você usou esse material. E ela é para a sala de raio-x, proteção radiológica em parede, piso e teto. Então, essa é a argamassa baritada, também entra dentro do rol. Aqui a gente tem o avental de chumbo padrão, né, que eu falei antes para vocês. Então, vejam que ele não tem tanta proteção assim como da hemodinâmica, né? E esse é o indicado para os profissionais, para o seu dia a dia. Quando é que você vai utilizar? Quando você precisar fazer raio-x de leito, quando você vai precisar ficar junto ao paciente, ou ambiente cirúrgico, ou ambiente de UTI. Então, no momento do exame, você tem que estar com o avental plombífero. E aqui, pessoal, a gente tem um tipo de avental que é o avental cirúrgico, certo? Esse avental cirúrgico, ele é um pouquinho diferente do padrão, porque ele é mais fácil de tu colocar, ó, tu não precisa de ajuda para colocar, tu não precisa amarrar ele, porque isso tu vai fazer quando tu vai colocar ele quando você estiver paramentada para entrar em ambiente cirúrgico. Então, você já tá com roupa específica, todo o material já foi desinfetado, já tá tudo certinho para você entrar em ambiente cirúrgico. E aí esse avental você consegue colocar ele sozinho, então é mais fácil, né? Não precisa de fechar, de amarrar nada para evitar a contaminação. E ele só se usa realmente em ambiente cirúrgico.
Depois a gente tem também o lençol de chumbo, né, para blindagem de divisórias. Então, em algumas situações, as salas de raio-x, elas têm divisórias, e essas divisórias não são não são de tijolo, daí elas são, as divisórias podem ser de um material mais flexível, né, de alcatex ou madeira, e aí precisa ter essas divisórias, precisam ser blindadas com as divisórias precisam ser blindadas com o lençol de chumbo. Então, pessoal, essas são os EPIs assim mais comuns, assim, mais conhecidos da área da radiologia, né? Então a gente viu que a gente tem uma grande evolução, né, desde do século passado até agora. A gente evoluiu as técnicas, as maneiras de proteger a pessoa que vai fazer o exame, assim como o agente ocupacional. Então a gente tem tem que ter esses equipamentos à disposição, né, para poder utilizar. E assim, tu não pode ficar o tempo todo com avental plumbífero, como eu falei para vocês, porque isso acaba trazendo danos para tua coluna. Então sempre tem que ter esse rodízio de profissionais, né? Por isso que nem sempre o mesmo profissional que faz o raio-x de leito, o raio-x de UTI, o ambiente cirúrgico, para evitar esse aumento daí, né? Porque tu fica mais exposto, tu não tem a proteção do biombo, né? Então é necessário que se faça o uso desses aventais de chumbo. E lembrando, como a gente já teve na aula falando na aula passada sobre o dosímetro ele é utilizado, né, sempre sobre o avental plumbífero. Então ele tem um local específico aqui para te colocar o dosímetro. Ele é usado também junto com o avental plumbífero. Não tem essa de não usar porque está com o avental. E todos esses materiais são EPIs, equipamentos de proteção individual. Então isso é uma base assim para a gente entender quais as diferenças entre eles e quais são os importantes dentro da área da radiologia.